Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou fazer um videozinho rápido mostrando pra vocês como que eu fiz e como vocês podem fazer esse tipo aqui que eu vou deixar aqui do lado, aqui, de frase, de palavra, enfim, modelando ou esculpindo no Nômade, que é super fácil, super simples. Esse projeto é do último vídeo que eu postei aqui no canal, meu último e o primeiro vídeo. Então, se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards, aqui por cima. Vai lá, deixa um like, deixa um comentáriozinho pra me incentivar aqui nesse vídeo também. Deixa um like, comenta. Já se inscreve aqui que o canal é novo, mas eu pretendo continuar postando alguns vídeos de modelagem. Então, se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, já deixa aí nos comentários também que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então é isso, bora pro vídeo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um mapa de alfa de preto e branco aqui no Procreate, da forma que a gente quer criar lá no 3D. Então aqui, essa foi a frase que eu criei, já deixei toda ela com as pontas, tudo do jeito que eu queria. Nesse formato aqui tem que tomar muito cuidado com essas pontas aqui, que são muito finas, que provavelmente vai dar problema lá no 3D. Eu tive bastante problema e tive que ficar ajustando isso depois. Mas quanto mais grossas forem essas linhas, melhor pra gente conseguir fazer essa leitura lá no Nômade, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que funciona essa leitura de mapa de preto e branco agora lá no Nômade. Então aqui, com um novo projeto aberto, a gente vai apagar essa esfera e vai adicionar uma box. E aí aqui vai deixar ela já na proporção mais ou menos que a gente quer. Como a minha frase ela é mais larga, eu já vou deixar essa box um pouquinho mais larga. Vamos validar. Uma coisa muito importante é aumentar a resolução dessa box para nossa frase não ficar pixelada. Então, o que eu gosto de fazer é vir aqui e mudar a resolução dessa box. Então, eu vou subdividir aqui umas 3 vezes, vou deletar a mais baixa. Vamos lá. Como que a gente vai trazer aquele alpha aqui para o nosso 3D? Aqui em ferramentas, a gente vai usar a ferramenta Stamp. Aqui em alpha, a gente vai mudar esse valor de alpha, porque se a gente utilizar esse daqui, por exemplo, ele vai criar um quadrado de volume pra gente. Então, a gente vem aqui e vamos importar aquele alpha que a gente criou lá no Procreate. Com o alpha importado, ele vai aparecer aqui embaixo. Aqui embaixo. Provavelmente o seu vai vir com um fundo branco e as letras pretas, que foi assim que a gente desenhou lá no Procreate, tá? Mas você pode vir aqui em inverter pixels e aí ele vai ficar dessa forma com o fundo preto. Porque se a gente deixar dessa forma aqui que a gente criou, com as letras pretas, tudo que é preto, o Nômade vai entender que é para dentro, e tudo que é branco, ele vai entender que é para fora. Então, se a gente utilizar dessa forma, ele vai entender que as letras estão para dentro, e essa caixa de volume, que seria o volume branco da nossa ilustração lá do Procreate, ele vai entender que é para fora. Então, não é dessa forma que a gente quer. Por isso que a gente tem que inverter os pixels e deixar o branco, as letras com o branco, para as letras virem para fora. Outra coisa importante é vir aqui em Fall Off e mudar esse preset aqui, porque é a mesma coisa, aqui funciona da mesma forma. Tudo que é preto, ele vai entender que é para dentro, e tudo que é branco, ele vai entender que é para fora. E isso ele tá fazendo o que com o nosso alpha? Deixando as pontas do nosso alpha pretas. Então ele ainda vai dar dessa forma aqui, não sei se vocês conseguem entender, mas ele vai deixar dessa forma aqui aquela nossa imagem, aquele nosso alpha, e não é isso que a gente quer. A gente quer ele totalmente branco, para que ele fique totalmente para fora. Então, sem ter aqui no canto, vocês conseguem visualizar quando vocês forem testar. Se vocês deixarem aqui no preto, ele vai criar um rebaixo nas laterais desse nosso alpha. Então, a gente quer ele totalmente para fora, totalmente nas mesmas dimensões. Então, a gente vai deixar esse fall off totalmente branco. E aí aqui a gente só clica e arrasta. E aí você pode verificar a resolução, se tá boa pra você ou não. Nesse caso aqui ainda não tá legal, então eu vou dar um subdivide
de novo. Vamos apagar a mais baixo. Vou testar agora. A simetria tá ligada aqui, vamos desligar. Aí é isso. Aí agora você clica em front aí e vamos testar aqui até ficar do tamanho da nossa box. Aí, ó. Olha que legal que fica. Toda a nossa frase fica totalmente pra fora. Tá vendo? E é isso que a gente quer. Vou testar pra vocês da forma sem ajustar o fall off pra vocês verem a diferença, deixando aqui no preset. Vou ficar em top, que vocês vão conseguir visualizar. Olha como ele faz essa curva aqui. Nas pontas do nosso alfa, ele tá deixando um pouco mais pra dentro, não fica totalmente reto, não é isso que a gente quer. Então, por isso que a gente tem que lembrar sempre de usar essa ferramentinha aqui no Nomad, que ela é muito importante, tem muitas funcionalidades, então, neste caso, a gente usa totalmente branco, e é isso que a gente quer. Olha no topo como é que fica. A gente tem uma linha reta. Então, agora o próximo passo, a gente vem em top e vamos aqui na ferramenta Trim, vamos ativar na função retângulo. Então, a gente vai cortar essa box aqui de trás e deixando somente a nossa frase que a gente fez com o stamp. Pronto. Ele cortou aquela box e aí agora a gente já tem a nossa frase. Repare que aqui na parte de trás a resolução fica bem baixa. Então, para a gente corrigir isso, a gente vem em voxel, segura e vamos mudar para 300 aqui. Remesh. Pronto, ele já corrige aquelas falhas ali de trás e deixa todo o modelo na mesma proporção. Então, agora o próximo passo, a gente usa o Smooth. Podemos colocar aqui bem grande, podemos ligar a simetria também. Vamos conferir aqui em local. Pronto. Aí, a gente dá um smooth em todo o modelo aqui. E ele vai ficar com esse aspecto redondinho de balão. Muito rápido. Aí, como você pode ver, aí neste caso eu tenho alguns problemas nessas pontas aqui, que foi o que eu comentei antes, que ela acaba se perdendo essas informações. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que corrigir elas. Então, eu fui usando a ferramenta Trim e a ferramenta Drag e fui arrumando essas imperfeições. Aí vocês podem fazer dessa mesma forma, tá? Então, é basicamente isso. Então, agora vamos botar uma cor. A gente vem aqui na ferramenta de pintura, vamos escolher uma cor. Eu utilizei a cor verde no último projeto, vamos criar uma cor diferente dessa vez. O roughness a gente altera o reflexo desse material. O metalness é o com metálico ou não metálico, que ele fica mais parecendo uma borracha. E Paint All. Acho que essa cor não ficou muito legal pro vídeo. E esse é o resultado, super legal, super fácil de fazer. É só você criar um mapa direto lá no Procreate e trazer aqui para o Nomad. E depois o que eu fiz foi importar este arquivo da frase lá dentro do meu arquivo da cereja.
e reposicionar, né? Foi basicamente isso.